Iniciar a quinta questão é uma questão sobre o comportamento dos gases. Então, a gente sabe que pela figura que na situação 1 a gente tem só o gás oxigênio, que ocupa só o volume 1, e o volume 1 é 6 litros. E do outro lado a gente tem vácuo e o volume 2 são 15 litros. E a questão nos dá a pressão inicial. Então, P1 é igual a 5 atm. Dá mais o que? Dá a temperatura, que é 27 graus Celsius. Diz que essa temperatura é constante. Ela não deu a constante universal dos gases, mas tem como a gente saber 0,082. Então a pergunta é, o que é correto afirmar de acordo com esse sistema? Então primeiro a gente tem que lembrar que o volume inicial antes da expansão são 6 litros e que o volume final é a soma dos dois volumes, né? Então será 21 litros. Primeiro a gente tem que ter isso claro na nossa mente, que a expansão ela vai ser a soma do volume que está com O2 e o volume que não tem nada, que no caso é o vácuo. Aí o item A fala assim, o número de moléculas existentes no interior do recipiente 1 antes da abertura da válvula. Então observe bem. Aí agora a gente vai precisar da equação de Clapeyron que prevê o comportamento dos gases. P, V igual a N, R, T. E nós vamos calcular o nosso N, que é igual a P vezes V dividido por RT. A pressão é 5 atm, o volume é 6, dividido por o R, que é 0,082, vezes a temperatura, que tem que ser sempre em Kelvin. Então, soma mais 273, que é igual a 300. Então, isso aqui é igual a 30, dividido por... Corta esse zero com aqui e esse zero aqui. Então, vai dar 8,2 vezes 3, que vai dar 24,6. Observe bem que 30 dividido por 24,6 vai dar exatamente 1,22 mol de O2. E 1 mol de O2 é correspondente a 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Então, dessa forma, eu já sei que o item A está errado, porque a nossa quantidade de mols é 1,22 mol de O2 e não 1 mol de O2. Então, dessa forma, o nosso X aqui, calculado, vai ser 7,32 aproximadamente, claro, vezes 10 a 23 moléculas de O2. Então, item A está errado. Então, item A, vou escrever aqui item A. Item B. A pressão exercida pela massa no sistema após a abertura, né? Então, ele quer saber a pressão final. Então, olha o que acontece. Primeiro, a gente chama esse procedimento de expansão isotérmica.
Por quê? Porque aumentou o volume com a temperatura constante. Então a gente tem o PVT Povotó. Como a temperatura é constante, podemos já eliminar. Então nós temos PV. A pressão inicial, 5 atm, vezes o volume inicial, que são 6 litros, é igual à pressão final, que é o que eu quero saber. Na verdade, deixa eu ver aqui se é a pressão final mesmo. Isso é a pressão final que eu quero saber. Vou escrever assim, PF vezes o volume final, que é 21. Então, pressão final vai ser o quê? 30 dividido por 21. Então, 30 dividido por 21 vai dar aproximadamente 1,43 atm. Então, esse item está errado. Então, errado A, errado B. E o C fala o seguinte: a massa de oxigênio contida no sistema é aproximadamente 39 gramas. Isso aqui a gente consegue resolver até com a informação que a gente obteve no item A. Porque a gente sabe que o mol, a gente sabe que o mol calculado é 1,22 mol de O2. E eu sei que 1 mol de O2 é o quê? 32 gramas. Então, 1,22 mol é X. Então, X é igual a 32 vezes 1,22. Então, essa conta dá 39,04 gramas. Então, por isso que é o nosso item C. E o item D, a pressão do oxigênio aumenta após a abertura da válvula com a expansão do volume. Então, o item B responde o item D. Na verdade, com o aumento da pressão, com o aumento do volume, a pressão diminui. Então, resposta final, item C.